país, né, pela empresa, e que nem um dia ele cozinhou, né? Tipo, ele pediu comida, então ele podia pedir marmita, ele podia, né? Porque ele não gosta de cozinhar, ele se vira. Então, esses dias ela conta assim que chega super triste em casa, porque choveu, ele não recolheu a roupa, apesar dele ter um escritório em casa e tal, não sei o quê, né? Não viu nada. E aí, quando ela foi ligar a TV, tava o pause da série da Netflix. Tipo assim, ele almoça tranquilão, vai assistir a série dele, volta para o trabalho, né? E todo o resto fica. E é uma tristeza, né? Porque você vê uma mulher cansada, Exato. esgotada, com falta de ar, com um monte de sintomas, assim, né? Isso, Então, isso. E aí reflete no corpo, né? Até Ana Paula, bem-vinda. Olá, boa Ai. tarde. Maria Fernanda, Lucimeire, Jaine. Jaine é de Quixadá? Não, sou de Não, Fortaleza. é de Fortaleza. Mas Jaine já foi tua professora já? Não, acho que Não. não. Não, então era outra Jaine, então. Bem-vindas, né? A gente só está esperando um tempinho aqui, a gente está conversando sobre algumas temáticas relativas já ao texto, né? A temática do livro, né? A Fabi está relatando aí alguns casos que ela está recebendo no consultório, né? E que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, né? Vai falar hoje, né? Sabe, foi que eu ouvi essa semana, Fabi e meninas, né? É, Carol, você sabia que a coisa mais rara que existe são essas relações saudáveis aí que tu fala, do povo de igual para igual? Não existe isso. Sempre tem uma pessoa que está submissa. Não, mas aí não acaba aí, né? Tem sempre uma pessoa, e normalmente quem é essa pessoa é a mulher. E se você não se submete, você fica sozinha. E aí, se você fica sozinha, você é uma fracassada. Com essas palavras, tá certo? E, Carol, não é nada assim tão absurdo, não, porque as amigas olham uma para a outra como se aquela que não tem um relacionamento fosse uma fracassada mesmo, aham, aham. né? Não é uma coisa tão, um preconceito, uma coisa velada, pronto. Não, não é velado, né? Tá bem ali estampado, né? Das pessoas fazerem, excluírem mesmo, né? Das programações, né? Aquela pessoa que não é casal. E eu fiquei, meu Deus, né? Parece que é o quê, né? Essa pessoa que não é um casal, ela é excluída das programações por quê? Ela é uma ameaça? Entende? Mas não são Uhum. amigas, né? A Mas vontade as que eu tive. pessoas. E as pessoas têm muito uma coisa assim, né? Tipo, nossa, parece uma pessoa legal e tal, mas tá sozinha e algum problema tem, né? Nunca é uma ideia de que a Exatamente. pessoa tá escolhendo estar sozinha, ou que não encontrou alguém, ou que, né? Valesse a Ou mesmo pena. assim, um cara solteiro de tal idade, né? Sozinho, e tem problema. Eu já ouvi demais isso, né? Uhum. Eu acho isso muito mais forte com as mulheres, né? As mulheres Sim. que se estão sozinhas, elas. Aquela história da solteirona, ficou para titia, né? Então, Não muitas existe ficar vezes para titio, né? não existe isso. Não existe. Solteirão é sinônimo de esse é um solteirão, é bom partido, né? Agora, solteirona, encalhada, fracassada, ninguém quer, mal amada, e aí vai, ladeira abaixo, né? E aí a mulher, ela precisa, ela acredita, né? Que precisa se submeter, né, a coisas inegociáveis, porque senão vai ser essa pessoa que é tão julgada, inclusive pelas amigas, né? E aí o que eu escuto é assim, Carol, eu julgo, eu julgo. Tá bom, então vamos começar a fazer diferente a partir daí. Por que será que. Por que que eu devo acreditar que comigo vai ser diferente? Tipo assim, por que que eu devo revolucionar? Tipo, nessa pegada, entendeu? Se todo mundo vive assim, se tudo é assim, né? As mulheres se submetem mesmo, os homens fazem o que bem querem, e pronto. Por que que eu vou ser a diferentona, né? Uhum, Aí eu uhum. olho e digo, mas você está em sofrimento. Se tivesse tudo bem, está tudo bem.
Mas não está tudo bem, você está em Não tá. sofrimento, né? E aí uma dependência afetiva, né, gigantesca, visível, muito visível. O que é que eu vou fazer sem a outra pessoa? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou viver? E pessoas assim, gente, carreira, sabe? Ganham bem, né? Mulheres, aquelas mulheres superpoderosas, executivas e tal, né? Com salário gordo no final do mês, mas com aquela sensação que se não tiver um homem do lado, como é que eu vou existir? É uma sensação de inexistência mesmo. E com essas palavras, tá, gente? Inexistência social, que o povo só chama os casais, não chama a mulher solteira, porque a mulher solteira pode ser, eu imagino, né? Que pode ser uma ameaça para as mulheres casadas, né? Eu tive uma cliente que agora me lembrei que ela terminou um relacionamento, uma mulher na faixa de 50 anos, e eles tinham um grupo de casais, inclusive porque descobriu uma traição assim bem esdrúxula, envolvendo dinheiro, uma série de coisas. E eles tinham um grupo que jogava tênis, assim, que fazia várias coisas juntos. E eles tinham uma ida para um resort paga já. E ela foi, né? Que eles iam todo ano. Aí o cara não foi e ela vendeu a entrada dele e ela foi. E aí, um casal de amigos levou o sogro e a sogra, assim, deu de presente também, então, e aí ela chegou super triste, assim, dizendo que numa roda, a sogra disse assim, olha, e vê se você se controla, né? Tipo Gente, um assim, pedaço de carne, né? como se ela fosse atacar os maridos, assim, né? E ela ficou daí até ela, a que era sogra, a que era nora disse, né, assim, tipo, pegou no pé da sogra e ela, ai, tô brincando, não sei o quê, mas acabou com o final de semana dela, ela ficou magoadíssima, ela ficou se regulando, assim, com quem que ela falava, com quem que ela ria, porque parecia que ela, né, assim, que qualquer conduta podia ser reprovada, assim, sendo que era um grupo que ela convivia, né, e até ela falou assim, decidi não sair mais com eles, assim, ela falou, não me sinto bem, e aí tem toda a dificuldade de até conseguir pertencer para um outro grupo, assim, né, se encontrar de novo uma outra Parece bem turma. aquela história da serpente, né? Sim. Né? Da tentação, né? O homem ele não pode ficar ali perto de uma mulher solteira, né? Porque é tentador. E a mulher, então, né? Quando ela tiver oportunidade, né? A mulher solteira, né? Exatamente. É muita objetificação de diversas formas, né? Do corpo da pessoa, como se a pessoa não tivesse escolhas, né? Moral, enfim, né? E aí me vem uma coisa que a gente viu, quem estava, né, no livro da Regina Navarro, essa diferenciação da mulher do lar e da mulher puta. E eu vou usar essa palavra porque só tem adulto aqui e dá para usar, né? Como se fossem dois tipos de mulheres, né? Assim, a mulher do lar santificada, né, pura, e a que é solteira, que é vagabunda, puta, e aí vai. Né? Como se, inclusive sexualmente, isso foi muito castrador no caso da mulher, né? A questão da repressão sexual, né? Que a mulher de casa era aquela mulher que não sentia desejo, né? Que não buscava o marido, né? E trair, então, né? A infidelidade feminina, até hoje, mulheres que traem são apedrejadas em algumas culturas. Podem ser apedrejadas e mortas. Porque mulher sente tesão. Mas aí a mulher que é infiel, a gente está indo para outros cantos aqui, a mulher que é infiel, por muito tempo era inaceitável, depois dos métodos contraceptivos, né? Teste de DNA e tal, né? Porque a grande questão é a linhagem paterna, né? Ser garantida, né? Teste de DNA, você sabe quem é o pai, né? Mas antes, não sabia. Não sei nem qual foi o ano que surgiu essa questão do teste de DNA. Mas os métodos contraceptivos, na década de 60, fez uma mudança muito grande, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Independência financeira, tudo isso
impactou bastante, né, no papel da mulher, né, da forma como a mulher é olhada socialmente, né? Não que não seja julgada, mas a infidelidade feminina, ela passou a ser, entre muitas aspas, aceita se fosse uma vingança. Se o cara traiu, o cara é um abusador, então ele merece ser traído. O foco sempre o homem. Não é porque a mulher deseja, não é porque a mulher sente tesão, porque a mulher sente isso. Não é porque ele é ruim de cama. Não, né? Então, assim, é interessante a gente olhar, né, para qual é o papel que a gente replica, né? Porque todos aqui são mulheres até agora, todas mulheres, né? Quais são os papéis que a gente replica nas nossas relações, né? E que quem tem filho aqui, né? Filhas, mulheres, inclusive, e homens também. O que é que a gente está transferindo para as nossas próximas gerações, inclusive, né? Eu já tive conversa com a Ceissa, né, Ceissa, de o que é que era na sua época, né? E que hoje você consegue conversar com as meninas que já são adultas e que elas já reformulam, né? Já modificam a forma de se ver enquanto casal, né? Mas que para você foi uma quebra porque não era assim na tua época também, né? Na época que você, né, iniciou o relacionamento com teu marido. Então, assim, e teve outros namorados, né? Então, gente, eu vi até um videozinho, depois eu vou mandar no nosso grupo. Eu não sei se vocês já viram um videozinho do girassol, que o girassol ele vai, né, procurando a energia do outro girassol, né? Não sei se vocês já viram esse videozinho, vou mandar no nosso grupo, porque eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz aqui, né, no grupo de leitura. A gente transfere a energia, né, os conhecimentos, o acolhimento, né, de uma para outra aqui no grupo, né, mesmo que seja virtual, né, mas, né, de abrir a cabeça, né, de abrir as possibilidades, né, de olhar sem tantos julgamentos, né, de poder aceitar que uma mulher quer sim ser do lar, né, como a gente coloca, né, ser mãe full-time, ser dona de casa full-time, não tem problema nenhum, contanto que seja isso que ela queira, né? A grande diferença é eu tenho o direito de escolha. A mulher pode sim ser uma grande executiva, não ter filhos, não ser casada e tudo bem, né? Interessante esses grupos para que a gente possa fazer mesmo uma releitura da realidade e ver o que é que faz mais sentido, né? Ok? Gente, eu queria saber de vocês, né? Se vocês querem fazer algum comentário sobre os casos, porque nesses 3 capítulos seguintes, ela traz muitos casos, né, de mulheres. E eu queria saber de vocês, aí vocês podem abrir o microfone para falar, né? Se teve algum caso que chamou mais atenção, né? Que foi mais doloroso para vocês ler, né? Me digam aí. Eu posso falar do capítulo que, para mim, foi um capítulo que me tocou bastante, né? Disney, Que foi o capítulo 6, que fala dos homens que escolhem mulheres que amam demais. Que eu acho que realmente é um combo, né? Não, assim, o combo do homem independente às vezes, adicto, né? Não só em álcool, mas assim, da ênfase em álcool. Mas existe outra adicções também, sem ser só o álcool. sim. Então, tem jogos, tem outras coisas que também causam estrago na família, né? E, no caso, a mulher que gosta de cuidar, né? Que gosta de proteger, e que acha que vai conseguir salvar aquele homem daquele vício, daquela vida, que se ninguém amor e ela vai amar, vai conseguir resolver tudo que aconteceu na vida dele. Então, esse capítulo para mim foi tão forte, né? Que assim, se eu pudesse mandar para várias pessoas que eu conheço, mas não pode ser assim, né? Foi muito, muito marcante para mim. Bacana, Nicole. Bacana. A Maria Fernanda está com a mãozinha levantada.
Ai, desculpa, gente. Você agora levanta a mãozinha para mim, eu acabo Não tem esquecendo. problema, não tem problema. Como eu falei, podem abrir o microfone e falar, né? Mas a Maria Fernanda levantou a mãozinha. Não sei se foi sem querer ou se foi. Vai, Maria. Foi querendo, mas foi depois de Nicole mesmo. Tá falando de onde, Maria Fernanda? Eu sou do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Acho que no último encontro eu entrei rápido, vi só alguns trechinhos que eu estava atendendo. Hoje também vou tentar ficar até o final. Tá. Justamente por não ter ficado até o final, fiquei na dúvida se vocês já falaram sobre isso que eu queria comentar, né? Que me veio ainda mais nesses outros capítulos, principalmente no 5º, sobre esses vários casos. Que eu percebi que nas mulheres que amam demais, existem mulheres que também não amam esses homens, né? Muitos casos de mulheres que não amam esses homens, mas que estão ali suprindo algo, viciadas em manter aquele padrão. Então, era mais um comentário também em forma de pergunta se vocês também têm essa mesma visão, de que as mulheres que amam demais também não amam, né? Ao mesmo tempo, algumas não amam aqueles homens. Amam mais a ideia de estar com eles e suprir as suas necessidades do que realmente o homem. Uhum. É esse o comentário que eu queria fazer. Uhum. Eu perguntei do sotaque, porque eu sou pernambucana, e quando eu escuto o sotaque assim, parecido com o de Recife, aí já me chama atenção. Uhum. É realmente um pouco parecido aqui do Rio Grande do Norte mesmo. Muda bastante também para o Ceará. Isso, é. Maria Fernanda, a gente conversou um pouco sobre isso no primeiro encontro, falando que, na realidade, essas mulheres que amam demais, esse amor é muito considerado, faz mais sentido ver esse amor como um vício do que um amor mesmo, né? O amor saudável, o sentimento de troca, de companheirismo, né? De compromisso com o outro, né? Então, esse amor, né? Esse amar demais, ela fala inclusive, né? Deixa eu abrir aqui para eu... Cadê? Onde é que tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, só um segundinho. Que tem uma frase dela que é muito característica, assim, que é muito autoexplicativa, que eu gosto de mostrar. Vocês estão vendo? Então, né? Ela diz assim, ó. Aqui. Amar se torna amar demais quando o nosso parceiro é inadequado, indiferente ou indisponível e, contudo, não conseguimos abrir mão dele. Na verdade, o desejamos e precisamos dele ainda mais. Passaremos a entender como nosso desejo de amar, nossa ânsia por amor em si, se torna um vício. Então, a Norwood, ela fala muito mais como o amor, na realidade, visto aí como um vício. Aí ela diz aqui, ó, amar demais não significa amar homens demais, se apaixonar vezes demais, ou ter um amor genuíno demais por outra pessoa. Na verdade, significa ser obcecada por um homem e chamar essa obsessão de amor, permitindo-lhe controlar suas emoções e grande parte de seus comportamentos, percebendo que isso influi negativamente em sua saúde e bem-estar, e ainda assim se vendo incapaz de desistir. Significa medir o grau do amor pela profundidade do tormento, né? Eu acho que essa fala, né? essa parte do texto, né? Na página 23, explica-me esse amor que é colocado como amor, né? Mas é visto como vício mesmo, como caos, né? E aí ela fala sobre as famílias disfuncionais, né? Que a gente viu no primeiro encontro, né? As características das famílias disfuncionais, que a gente foi até o capítulo 2, né? Que as famílias disfuncionais, elas trazem muito essa questão do... Peraí, eu só tô vendo aqui para a gente... Pronto. As famílias disfuncionais, elas... Pera, gente. Viu, Maria Fernanda? Assim, e quem, né? Fazendo uma revisão aqui.
As famílias disfuncionais, elas trazem um clima, né, que a gente vai falar sobre isso hoje também, que é replicado nessas relações na vida adulta, né? Então, na realidade, o homem na história pouco importa, né? O que importa, ela fala isso, a gente vai falar, né? O que importa é o clima que parece com o clima da infância, que é familiar. E então a mulher vai, mesmo que seja um cara abusador, né? Ela fala aí do alcoolismo, né? Do co-alcoólatra, né? No capítulo 3. Entende, Maria? Então, realmente, você está certíssima, não é amor, né? É usado esse nome porque a gente usa amor para tudo, né? Inclusive, nos capítulos anteriores, ela coloca, né? O amor para os gregos tem uma divisão, tem uma diferença, né? O amor eros, que é o amor erótico, que é essa paixão, né? O fervor, e o amor ágape, que é da cumplicidade, do compromisso, né? Da tranquilidade, da leveza, entende? Certo? Alguém mais? Nicole, quer falar? Está com a mãozinha levantada? Eu queria fazer uma pergunta, né? Por A favor. gente está estudando que mulheres que amam demais, mas também existem homens que amam demais, né? Existem, mas é justamente o que a Robin, né, o que a autora fala, é que normalmente os homens eles não se colocam em situações de relações abusivas, eles vão mais para os outros tipos de vício, para drogas, para esportes radicais, né? Homens Sim, que vêm de famílias disfuncionais, né? Agora a mulher não, a mulher normalmente se coloca, né, numa relação abusiva. E aí é o que a Valesca Zanello coloca, né? Que ela diz que os homens são criados para o mundo, para amar as coisas do mundo, né? E as mulheres são criadas para amar os homens, né? sim, mas eu conheço homens que têm esse perfil também, né? Uhum, sim, sim. E aí eu te pergunto, A frequência é bem menor, né? Do que as mulheres, mas tem sim. sim, mas aí eu te pergunto, né? Existe filhos também que podem observar o padrão do pai, no caso da mãe, e repetir o padrão do pai. Por exemplo, bom, a filha mulher, né, tem um pai e uma mãe. Geralmente, esse livro ele coloca muito a filha repetir da mãe, né? E não o pai, por conta da psicanálise, eu acho. Mas tem Ela como, é no caso, psicanalista. Ela é, traz uma abordagem psicanalista. sim. A filha, no caso, ela pode repetir o padrão do pai e não da mãe. E amar demais também. Sim, sim, a Sim, referência, né? Como sim, referência, né? De forma de amar, sim. sim, entendi. Sim, pode, né? Pode, sim. A frequência que é bem menor, sabe, Nicole, dos Sim, homens que amam demais, né? Que se colocam em situações abusivas, até mesmo pelo histórico, né? Pelo histórico sim, ser casal, né? Dos papéis que são colocados para o feminino, né? Para a mulher, né? E sim. dos papéis que são colocados para os homens, né? Ok? Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre os casos que vocês viram no livro? Eu não lembro em que capítulo que tá, mas tem um capítulo que fala da moça que ela tá fazendo uma palestra e depois ela leva ela pro campo para ela desabafar. E o que me chamou a atenção foi que ela conhece o que acontece dentro do relacionamento dela, mesmo assim ela não está pronta para abrir mão dele. Foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, não lembro se é o capítulo 4 ou 5. Aham, sim. O que acontece muito, quem assistiu Made teve a oportunidade de ouvir sobre isso, né? Que as mulheres, elas no seriado elas fazem essa proporção aí, essa estatística de que as mulheres elas tendem a voltar 5 vezes, ir e voltar para os homens abusadores, né? Para então decidirem que não dá mais, né? Então as mulheres elas tendem a voltar, né? Eu já comentei com vocês aqui que minha mãe, né, os meus pais, eles viveram uma relação abusiva, né? E minha mãe também fez esse movimento, né, de sair, né, e de querer terminar e depois de voltar para a relação e muitos anos depois sair novamente.
E é isso que acho que nós, enquanto terapeutas, né, assim, a maioria aqui, terapeutas, é o que é mais difícil para a gente, para lidar com mulheres que amam demais e que se colocam numa relação abusiva, e a dificuldade que elas têm de sair, mesmo vendo todas as coisas de forma consciente que a pessoa faz com ela, né? Muitas mulheres que estão em relação abusiva não percebem, vão perceber anos depois que a relação acaba, né? Mas mulheres que estão percebendo que estão na relação e percebem que a pessoa está sendo tóxica, na relação abusiva, né? Mesmo assim, elas não conseguem finalizar a relação. Por que será? Quem sugere aí? Eu acho que é por acreditar que aquele homem realmente possa melhorar. E que elas são as super-heroínas, que vão fazer isso. Exatamente. Porque Né? aquele homem não foi amado pela é. mãe, nenhuma mulher amou aquele homem tanto quanto ela, né? Mas com ela vai ser diferente, porque ela vai ser a salvadora desse homem, né? Isso. E até a última fala dela diz que, né, ela concorrendo com a mãe do cara, né, que fica mandando dinheiro para ele, ela fala que ela ainda quer cuidar dele melhor do que ela, por isso que ela não tá pronta para deixar ele. Pois é, esse pobre coitado, né? E assim, eu escuto muito isso no consultório, né? Esse pobre coitado, não com essas palavras, né? Mas esse coitadinho que não consegue nem ficar de pé, né? Eu que tenho que ajudar a levantar, né? A levantá-lo, né? No capítulo 5, nos diversos casos que vai falar isso, elas têm esse pensamento quando ele fala, conta uma experiência, elas falam, coitado, né? Ele não sabe, ele teve uma decepção e tudo mais. Exatamente. Ixi, a gente É, fala... Eu acho que esses homens têm um poder, né, de manipulação, assim, do tipo, de fazer um drama, de fazer de pobre coitado, fazer cara de bonzinho, né? E aí acaba que muitas mulheres, também por ter esse instinto maternal, não sei se tem essa relação, né? De querer cuidar, proteger, e aí Esse vai muito negócio de além. instinto maternal, Nicole, é outra coisa que me incomoda, essa coisa do instinto maternal, sabe? Não sei, Não talvez sei se isso exista, existe, não. Ou se isso foi uma construção social mesmo para verdade. colocar a gente nessa caixinha aí de tem que ser mãe, né? E tem que cuidar, e etc, né? Mas eu entendo. Algumas mulheres, né? Algumas podem ter isso, né? Assim. Pode sim, né? Eu não tenho nem ideia de onde bem, Carol, né? Eu acho que as mulheres são educadas para uma relação verticalizada, né? De que o homem, seja pela igreja, seja, né? Eu acho que principalmente pela igreja, né? Independente da religião, essa coisa do homem ser o cabeça, do homem ser o chefe. Então, a mulher, ela, né? Por mais que hoje, né? Até as versões mais modernas aí digam, né, que ela é do lado, né, que não é abaixo, mas tem muito isso, né, de que ele está acima, de que ele está à frente, de que, né, então tem uma cliente que diz, né, que a vida inteira o marido saía andando na frente e ela ia atrás com os filhos, né, então essa posição, tem uma cliente que ele é bem isso, né, até aquele caso que eu já comentei contigo, que é uma pessoa de mais de 60 anos, e assim, ela conseguiu trocar a fechadura do apartamento, colocar ele para fora, quando ela encontrou ele no meio da tarde com uma outra mulher, né, mas assim, ele investiu tanto, eu orientei demais ela fazer uma medida protetiva, porque tinha um histórico de ameaças, ela não foi, e ele começou aí ele tinha o tag do prédio, ele começava a ir lá, deixar bilhete embaixo da porta, deixar orquídea na porta, dizer que ia mudar, e ela, depois de mais de 40 anos de relacionamento, aceitou. E hoje ele chama ela de lixo, de velha, de traste, de tudo, né? E eu percebo que é como se ela aceitasse esse papel. Esta semana, ela disse assim, que ela foi conversar com a ex-nora, que mora no apartamento de baixo, e ela falou, nossa, e o que é isso aí de cima, vocês dois, né? Porque ela escuta as gritarias, né? Como que você segue aguentando uma pessoa que te chama de lixo? Ela falou, a não ser que você mesma se sinta um lixo. Exato. Né? Então, é tão de cima para baixo, né, e até eu conversei muito com ela, que eu acredito que ela só vai conseguir romper e permanecer quando ela sair
entende? Porque é tão aniquilador o discurso dele, né, de que ela não vai conseguir trabalhar, de que todo o patrimônio é Isso. dele, de que ela nunca Isso. fez nada, por mais que ela diz assim, mas eu sei que isso não é verdade, mas ela tem um desespero que ela não vai conseguir viver sem ele, Não mas aí eu consegue vou estar sustentar. sozinha, mas aí eu vou estar sozinha, só que aí ela mesma diz, mas eu já estou sozinha o tempo inteiro. Né? Esses dias ela queria dinheiro para ir ao médico, e eles têm muito dinheiro. Ele disse, não, você tem que ir lá no SUS, fica 7, 8 horas esperando no pronto-socorro. É lá que você tem que ir, é lá que você merece ir. Então, ela tem, por mais que ela tenha todo medo de como é que ela vai envelhecer do lado de uma pessoa dessa, né, ela se mantém nessa posição e não consegue sair. E ela diz que ela não se perdoa até hoje por ter permitido que ele voltasse, mas ela permitiu. E ainda que tenha algo assim muito racional de dizer, porque ele não muda, porque não sei o quê. Aí ela diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque mudar não muda, né? Quando ela me diz isso, eu sinto que lá no fundo ainda tem uma esperança. Sim, sim. E aí, por isso que também não faz sentido, né, Fabi, a gente olhar para essa mulher só no hoje, né? No que está acontecendo hoje, o que ela deve fazer hoje, quais são os limites que ela tem que estabelecer hoje, porque não sustenta. Não. Se ela não cuidar dos traumas, né, de como ela foi criada, de como o sentimento dela era aniquilado pelos pais, provavelmente, ou pessoas de referência, ela não vai conseguir sustentar hoje que os sentimentos, os limites, né, o respeito que ela merece, seja, né, exigir que isso aconteça, né? E é interessante porque é uma pessoa que vem de uma família, pelo relato dela, extremamente amorosa. Só que nos primeiros dias de casamento, quando ela começa a perceber o terror que ela ia viver e que ela começa a ir todos os dias na casa da mãe pedir para voltar, a mãe diz, não, agora não. Então é como se a família que fosse tão importante para ela tivesse legitimado isso. Não, agora é sem volta, essa é a sua vida. Porque ela diz, na verdade, eu passei a minha vida inteira querendo separar. Tudo que eu mais quis na minha vida, acho que desde que eu casei foi separar. Né? Mas eu conseguia sustentar por algum motivo, né? Sim. Então... Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa com relação aos casos? Ou com relação a algo, né, que percebeu, que faz, né, conexão com o que a gente está vendo aqui? Eu ia complementar o que ela falou, né? Que na minha família, por exemplo, a minha mãe conta que minha avó falava assim: você casou, não aceita devolução. Então, Nossa, é isso. devolução, né? Isso mesmo. Ai, meu Deus, né? É um objeto mesmo, Resolve com né? seu marido. Não aceito devolução. Mas tinha muito isso naquela época, né? Eu também venho de uma família assim, né? Eu sou do interior do Ceará e ainda tem muito isso, né? Isso. A gente ainda percebe isso nas famílias, né? Essa coisa de casar para sempre, não ter devolução, né? E eu não vi, graças a Deus que eu não escutei, mas a minha filha dizendo que o meu irmão, né? O meu irmão foi conversando com a filha dele que é casada, né? E ele falando que se o marido procurasse ela para ter relação sexual, se ela não quisesse, que o marido poderia procurar outra, sabe? E quer dizer, né? Eu disse, como ele disse isso, disse. Aí eu disse, ainda bem que eu não escutei, porque é um absurdo, né? E vem de família, né, mesmo, né? Então ele faz isso com a esposa dele, né? E vai dizer para a filha isso, né? E eu me lembro do meu pai, eu tinha casado, eu tinha acabado de casar e eu tive uma discussão lá com meu esposo. E aí meu pai, eu estava no banheiro fazendo cocô, ele entrou no banheiro, fechou a porta e disse para mim: se você continuar brigando assim e ele lhe entregar, eu não lhe aceito dentro de casa. Desse jeito, você acredita? E eu disse. Então, assim, a gente vem dessa cultura, né? É uma cultura mesmo, né? Tanto que meu pai, uma vez ele disse: você perdeu o moral com as minhas filhas, né? Ele disse: você perdeu o moral com as meninas. Eu disse: não perdi, eu criei ela para ter autonomia. É diferente, né?
Mas, assim, é absurdo. A gente escuta muito, né? É. Quanto E à aí, mulher, a mulher viúva é desvalorizada, assim, a mulher separada é desvalorizada, né? Então, assim, e não é só pelo homem, né? As amigas se separam, eu escuto isso das minhas amigas lá, né? Elas sofrem preconceito das próprias isso, mulheres, né? isso. Né? Então, assim, a gente já anda assim, armada, né? Assim, preocupada mesmo, né? Porque é diferente, né? Infelizmente acontece isso. E o É. preconceito não é só do homem, da própria mulher, né? Isso, Mulher não... exatamente, isso, exatamente. Por isso que a gente precisa parar para pensar, né, e refletir o que é que dessa cultura que a gente traz tatuada por dentro, né, a gente não aceita mais, né, para não Isso. replicar de forma inconsciente, né, e acabar só o copiar e colar, e não, mas não faz mais sentido para mim, mas será que eu quero que minha filha se coloque nessa posição, mesmo sem desejo, sem vontade de transar? Tem que transar, porque senão o marido vai buscar em outro lugar. Sim, vai buscar outra. E que objetivo é esse, Penso, né? Que não tem escolha, né? Uma vez eu escutei de uma colega, assim, a mesma idade, não, eu tenho que comparecer, né? Como assim? O marido trabalhava fora, então quando ele voltava, ela tinha que comparecer. Porque esse era o papel dela. Oi? Mas é uma quebra, né? Assim, a gente precisa olhar essas formas mais extremas, né? E parar para refletir sobre isso, que é isso que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa trazer uma nova fala, né? Uma nova forma, né? E tirar alguns jargões, inclusive, da nossa fala, né? Da nossa maneira de conversar num café com as amigas, né, gente? É daí, né? De olhar para outra mulher e julgar, né? Percebem? Faz sentido aí para vocês? E até Faz sim. porque, Você também estava sabe, pensando, pode falar. Vai, Nicole. você sabe que como a minha mãe cresceu vendo isso, né? Comigo ela nunca fez isso, não. Eu Pois saí é. de casa 2 vezes, do relacionamento, ela sempre me acolheu. Hoje eu moro aqui com ela de novo, né? Sim, Então, ela sempre falou, não quero você sofrendo na mão de homem. isso. Muito bom, muito Então, forte a sua tanto mãe. ela quanto meu pai sempre me acolheram muito bem. Pois é, Toda vez que eu precisei voltar, sempre me deram todo o suporte, da força, graças a Deus. exatamente. Exatamente. Excelente, né? Ela já quebrou. Tu ia falar, Fabi? Não, só ia dizer que, assim, há uma crítica também instalada em relação a quem se separa, né? Sim. Como se fosse fraqueza. Não, porque hoje em dia ninguém aguenta mais nada, o pessoal só quer casar e separar, né? Então, tem isso também, né? Como se fosse alguém que não tivesse tentado o suficiente, né? E, às vezes, dependendo do tipo de relação, às vezes é quando vai morar junto que percebe, né? E logo É, termina. Ou e cada esse, um vai ter, se tiver que terminar, vai terminar no seu tempo, né? Não tem isso. Tem quanto tempo que tem que insistir, né? É igual aquela coisa, quanto tempo tem que namorar para casar e dar certo? Coisa mais relativa do mundo, né? exato, e a história do amor verdadeiro, né? O que que é? O amor verdadeiro é o exclusivo e o para sempre. Se não tiver essas duas características, não é amor verdadeiro. E às vezes o intenso, né? Tem que ser intenso, tem que dar aquelas borboletas na barriga, tem que ser perturbador, tem que gerar o caos, porque senão não é amor verdadeiro, né? Mas um dos pontos é essa questão do felizes para sempre, né? Do eterno e do exclusivo. É um para um, né? Se eu quero ter uma relação aberta, lascou, não é amor verdadeiro, socialmente falando, né? Se eu me encaixo, eu me identifico com poliamor, tá errado, socialmente falando, né? Então, assim, esses padrõezinhos, né? Que quem se encaixa, beleza, mas e quem não se encaixa, né? E quem se divorcia, né? Eu escutei isso essa semana, assim, não quero me divorciar porque não quero nem falar para os meus pais, porque eu vou ser considerada uma mulher fracassada. O que foi que você fez que fez com que a relação acabasse, né? A minha sogra falou para mim, se eu fosse uma mulher sabe, eu não tinha saído de casa. Como é? Repete, Nicole. Minha sogra falou para mim, se eu fosse uma mulher sábia, eu não tinha saído Sábia, de mulher casa. sábia, exatamente, né? Mulher sábia. Eu não soube, né,
colocar um filho dela como se fosse assim, né? Tipo, não dominar, sei lá, o que dizer com isso, mas Sim, eu escutei que isso. diz a mulher sábia edifica o lar, né? Essa questão religiosa é muito forte, né? Entendam, eu não estou fazendo aqui uma crítica à religião ou qualquer religião específica em si, né? Mas vendo historicamente, né, o Estado, a religião, né, foram instituições de poder, né, para as famílias, né, enfim, para as mulheres, né? Mas isso a gente não vai entrar, pelo menos, né? A gente entrou falando sobre isso no último livro, né? E aí a gente pode falar mais sobre isso em outros livros. Mas eu vou compartilhar aqui, e aí quem quiser falar pode ir falando, né? O capítulo 3, ele é se eu sofrer, você me amará, na página 66, certo? E aí ela dá o conceito de co-alcoólatra, que eu achei interessante a gente falar aqui, né? Ela diz na página 67, falando do caso da Lisa, né? Que aí ele diz, no caso da Lisa, ela diz aqui em cima, ela diz assim, amar minha mãe me causou muitos problemas com os homens, a Lisa coloca, né? E aí, nesse parágrafo, ela fala, Lisa havia chegado até mim por meio de um amigo comum que me contara sua história. Como ela crescera com alcoolismo na família, era coalcoólatra. Então, ela diz, a palavra coalcoólatra se refere simplesmente a uma pessoa que desenvolveu um padrão doentio de relacionamento com os outros, isto é, e isso é o resultado do envolvimento intenso com alguém alcoólatra, certo? Independentemente de o alcoólatra ser um dos pais ou cônjuge, um filho ou amigo, o relacionamento costuma causar certos sentimentos e comportamentos no coalcoólatra. E aí esse ponto que eu queria trazer, né? Autoestima baixa, necessidade de ser necessário, forte necessidade de mudar e controlar os outros e disposição para sofrer. De fato, todas as características das mulheres que amam demais geralmente estão presentes nas filhas e esposas de alcoólatras e outros viciados, né? Eu vejo isso muito realmente, né? Quando a gente pega, eu uso um recurso chamado genograma, né, para trabalhar com os casais ou individualmente, e aí a gente vai olhar, né, essa questão de vícios na família, transgeracionalmente, né? E a questão de aparecer, né, pai alcoólatra ou mãe alcoólatra, né, traz algumas características importantes para essas pessoas que estão em relação, né? E aí estão trazendo essa relação para o consultório, né? Como a gente falou no primeiro encontro, né, essa questão da baixa autoestima tem a ver com essa indisponibilidade do pai, da mãe, né? A gente falou aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, que ficou bem claro, né? Eu fiz um esquemazinho aqui, né? Nos lares disfuncionais, né? A família disfuncional tem a questão do abuso do álcool e ou outras drogas, comportamento compulsivo, violência física, comportamento sexual inadequado, extrema rigidez e uma série de questões aqui, né? Então, pessoas que vêm dessas famílias disfuncionais, esses lares disfuncionais, apresentam isso que a Nordum fala de coalcoólatras, né? Pessoas que têm contato com alcoólatras, que é essa baixa autoestima, necessidade de ser necessário, que foi o que a gente viu, né, sobre as super-heroínas, né, que sofrem, mas se sentem extremamente necessárias, né, tá certo? E assim, eu imagino que vocês consigam aí visualizar uma série de pessoas, pelo menos eu consigo visualizar aqui. Na página, aí, isso aqui é na página 67, tá certo, gente? E aí ela vai falando a história da Lisa,
né, na adolescência, caso de depressão, que vai ficando mais claro essas características do alcoólatra, né? E ela contando o caso da Lisa, tá certo? Aí a gente vai pular para a página 78, tá? 73, 78, é? É, 78. É. É, isso mesmo, 78, tá? Na página 78, ela diz o seguinte, já no finalzinho. Se o relacionamento que tivemos com os nossos pais foi basicamente atencioso, com manifestações apropriadas de afeto, interesse e aprovação, na idade adulta, tendemos a nos sentir confortáveis com pessoas que produzem sentimentos de segurança, calor humano e autorrespeito. Além disso, tendemos a evitar pessoas que nos fazem sentir menos do que somos em relação a nós mesmos, devido às suas críticas ou manipulações. Temos aversão a esse tipo de comportamento, né? Então, está falando de famílias funcionais. O que as famílias funcionais geram nas pessoas, nas mulheres, nas pessoas adultas, né? Essa questão de mostrar, né, de impor respeito, né? Eu imponho respeito, eu consigo definir meus limites, eu consigo ouvir os meus sentimentos, né? E dizer que aceito ou não aceito determinadas coisas, né? Já a pessoa que vem de uma família disfuncional, e aí mais na frente ela coloca, na página 79 ela diz: na maioria dos filhos adultos de alcoólatras, e também em filhos de outros tipos de lares disfuncionais, um fascínio por pessoas que transformam problemas e vício em excitação, especialmente negativa. Se dramas e caos sempre estiveram presentes em nossa vida, e como costuma ser o caso, fomos forçadas a negar muito dos nossos sentimentos enquanto crescíamos, com frequência precisamos de eventos dramáticos para sentir alguma coisa. Assim, precisamos da excitação, da incerteza, da dor, do desapontamento e da luta apenas para nos sentirmos vivas. Forte isso, né, gente? É como se fosse um modus operandi, né? Então, eu estou atendendo uma cliente que ela vem de uma família extremamente disfuncional, né? E aí ela conseguiu se separar de uma relação abusiva, e ela não consegue, ela comprou o apartamento dela, ela está construindo a vida dela de uma forma extremamente saudável, mas ela diz: Carol, falta alguma coisa, falta. Toda vez ela vem para o consultório e diz: falta alguma coisa, eu estou sentindo assim uma agonia, uma angústia. Essa angústia, né, é muito característica de pessoas que estão acostumadas, e ela fala isso, certo? Ela tem uma consciência incrível, né? Ela fala: eu estou acostumada com caos, tá tranquilo demais. E aí é uma mudança de padrão, é uma mudança de modus operandi que precisa acontecer, né? E que não é fácil mesmo. Inclusive, já fazendo aqui o momento propaganda, o capítulo 4, o episódio 4 do meu podcast, né? Eu tenho um podcast chamado Um Café com Carol, e eu estou fazendo o capítulo 4 fala exatamente sobre isso, sobre a dificuldade de modificar esse modus operandi, né? Adoecido. É adoecido, você sabe que tem consciência, mas como é que muda, né? Tá certo? Mais um pouquinho, na página 80, ela diz assim: assim, um parceiro cruel, indiferente, desonesto ou difícil se torna para essas mulheres o equivalente a uma droga. Lembra que a gente falou sobre o vício, né? Criando um meio de evitar seus próprios sentimentos. Assim como o álcool e outras substâncias que alteram o humor criam para os viciados uma válvula de escape temporária da qual não ousam se separar. Então, são forma de anestesia, né? Os vícios, eles trazem um anestésico aí, né? E aí eu não preciso olhar para os meus sentimentos, eu não preciso tomar atitudes drásticas com relação, por exemplo,
aos meus relacionamentos, né? Eu escutei recentemente de uma cliente, ela falando assim, ai, Carol, eu saí de onde eu estava porque estava horrível, as pessoas falando mal do meu pai, falando coisas do meu pai. Eu saí de onde eu estava. Aí eu tive a curiosidade, o que eles estavam falando do teu pai? Estavam falando que ele me amava muito. Olha como é insuportável para ela, né? O pai era alcoólatra. E as pessoas estavam dizendo que ele a amava muito. Olha como é insuportável para ela ouvir essa informação, né? Tá certo? Vamos lá. Página 81. E aí a gente já bateu muito nessa tecla, né? Do que quais são os comportamentos, as características das mulheres que amam demais, né? O comportamento viciado, o amor considerado como vício. E o que a gente faz com relação a isso, né? E aí a autora fala, na página 81, a recuperação do vício em relacionamentos envolve obter ajuda do grupo de apoio apropriado para romper o círculo vicioso e aprender a buscar sentimentos de autoestima e bem-estar em outras fontes, além de um homem incapaz de promovê-los. O segredo é aprender a ter uma vida saudável, satisfatória e serena, sem depender de outra pessoa para ser feliz. Infelizmente, a convicção, isso acontece em muitas situações de vício, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhas impede que as pessoas em relacionamentos viciantes e na teia do vício químico de buscar ajuda e, portanto, errei alguma coisa aqui. Infelizmente, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhas impede as pessoas em relacionamentos viciantes e na teia do vício químico de buscar ajuda e, portanto, exclui a possibilidade de recuperação. É aquela história, não, eu não sou viciado, quando eu quiser parar, eu paro. Né? Uma frase bem característica, né? Não tenho vício nenhum. Quando eu quiser parar, eu paro. A questão é que eu não quero parar, né? Mais abaixo, ainda na página 81, gente, ela diz aqui, ó, dos modelos culturais, né, que a gente estava falando agora. E o fato de que sofrer por amor e o vício em um relacionamento serem romantizados por nossa cultura não ajudou a Lisa, que ela está falando do caso da Lisa, né? De canções populares a óperas, literatura clássica a romances de Alequim, novelas e peças e filmes aclamados pela crítica, estamos cercados de inúmeros exemplos de relacionamentos insatisfatórios e imaturos que são glorificados e glamourizados. Isso é muito interessante. Esses modelos culturais nos dizem repetidamente que a profundidade do amor pode ser medida pelo sofrimento que causa e que quem realmente sofre ama de verdade. Certo? Né? Isso mesmo. E aí, já finalizando aqui o capítulo, nosso primeiro capítulo aqui, o capítulo 3, né? Cadê? Na página 82, tá, gente? Bem no comecinho. Aceitamos que o sofrimento é uma parte natural do amor e que a disposição de sofrer por amor é uma característica positiva em vez de negativa. Existem muito poucos modelos de pessoas se relacionando como iguais. Gente, e essa frase, esse parágrafo, eu discuti com essa minha cliente que eu estava falando no começo para vocês, essa semana no consultório. Certo? Semana não, semana passada, né? Hoje é terça-feira. Olha só, existem muito poucos modelos de pessoas se relacionando como iguais, de modos saudáveis, maduros, honestos, sem exploração e manipulação, provavelmente por 2 motivos. O primeiro é que, com toda honestidade, na vida real, esses relacionamentos são bastante raros.
O segundo é que, como a qualidade da interação emocional, os relacionamentos saudáveis, frequentemente é muito mais sutil do que o drama evidente dos relacionamentos doentios, seu potencial dramático, em geral, é desconsiderado na literatura, no teatro e nas canções. Se modos de se relacionar doentios nos infestam, talvez seja porque isso é quase tudo que vemos e conhecemos. Interessante, né? Pararam já para pensar isso? Né? É o que aparece como sendo... como é que é, assim... O que importa, o que é validado, né? O que é interessante. E aí ela diz, tudo acontece em um contexto. Por isso que a gente sempre fala, ó, gente, tem a questão histórica do ser casal, né? A história da humanidade, né? O movimento da contracultura da década de 60, métodos anticoncepcionais. A gente precisa ter uma noção de história do ser casal, quando foi descoberta a questão da paternidade, que não era a mulher que era lá como uma terra fértil, que simplesmente sozinha, né? Só existia linhagem materna, né? Engravidava. E aí, quando descobriram que o homem também tinha uma função, o quanto isso foi terrível na história para as mulheres, né? Então, assim, ter uma noção desses marcos é muito importante para que a gente entenda o ser casal hoje em dia. Concordam? Né? E aí ela diz, tudo acontece num contexto, inclusive nosso modo de amar. Precisamos estar conscientes das falhas prejudiciais que existem na visão do amor por parte da nossa sociedade e resistir à imaturidade superficial e autodestrutiva dos relacionamentos pessoais que ela glamoriza. E aí ela diz o seguinte, a gente precisa trocar, né? Ela continua, precisamos desenvolver conscientemente um modo de nos relacionarmos de forma mais aberta e madura do que nossa mídia cultural pode endossar, parece endossar. Dessa forma, trocaremos o tumulto e excitação por uma intimidade mais profunda. Né? Pois é, eu estava vendo esses dias uma outra pessoa comentando sobre isso, né? Desse negócio do relacionamento disfuncional, a tensão que dá no próprio sexo, né? Quando vai e volta. E aí fica toda essa questão da tensão, e isso acaba alimentando a paixão. O amor saudável, né? Já não tem essa adrenalina toda. Isso, exatamente, Nicole. Exatamente. Aí no capítulo 4, né, a necessidade de ser necessária, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Carla. Oi, Carla, diz, Tudo mulher. bom? Tudo bom? Não, você estava falando aí, e aí eu lembrei que ontem mesmo uma cliente minha, ela trouxe essa questão, né, de estar muito tranquilo que ela se relaciona, né, vai completar 1 ano de namoro, e para ela tá muito tranquilo. E aí ela fica... É engraçado, ela trouxe essa questão, né? É engraçado, porque nas novelas, nos filmes, nos seriados, só passa todo mundo brigando e lutando pelo amor do outro, e é supondo as coisas, ninguém Furando o olho do outro. conversa. E aí ela falando, mas, gente, eu vejo tanto casal em novela que a pessoa tá assim, ai, meu Deus, ele não gosta de mim, não sei o quê, mas não pergunta para a pessoa, isso não existe diálogo. Eu estava assim, indignada, né? Porque, assim, passa uma ideia completamente, assim, não saudável, né? Isso, de ficar tanto no achismo, né? Tanto para aquela questão de ter que lutar pelo amor do outro, tem que sofrer, tem que ir atrás, tem que implorar, tem que, né? Então, assim, ela mesma trouxe essa questão. E ela vem assim, com algumas questões também dela sobre isso, né? De familiares e tudo, né? Então, é interessante ela trazer isso, né? Porque é isso que traz a mídia, né? A gente tem que lutar pelo amor do outro, né? Nina, eu tenho uma agonia tão grande de assistir novela, né? Faz muitos anos que eu não assisto novela, porque várias vezes eu fico me questionando, né? Criatura, pergunta para ele. Mulher, pelo amor de Deus. Eu também fico desse jeito. Eu fico agoniada assistindo. Não, eu saio de perto. Não.
Não aguento E não. o pior é que até seriados também é assim, né? As pessoas ficam muito no achismo, né? Ah, eu acho que eu não posso ficar com ele por causa disso, disso, disso. Mas é só você ir lá e perguntar. Se não Isso. for, tá, próximo. Se for, Próximo. pronto, vocês Vida conversam e segue, né? resolve, Só que aí né? não é um É pouco muito melhor do dramático, que né? ficar sofrendo, né? A energia que vai sendo gasta ali naquela suposição, né? Isso, mas Mais só que aí fácil acabou o você... seriado, né? O Pois seriado que é. teria aí 15 temporadas, né? Vai ter só uma, né? Pois é, então A eles ficam pessoa chegar. alimentando isso, né? Exatamente. Mas aí como é que faz quando um quer conversar e o outro não fala nada? Aí Tipo, aquela pessoa que tem dificuldade de entender ela mesma, né? E aí ela tem dificuldade de falar, então de comunicar aquilo que ela sente pro outro, ou tem medo de falar pro outro que a reação do outro vai ser ruim, né? E isso. aí acaba não tendo diálogo. Então, por É. mais que uma parte queira ou conversar, o outro não quer, é difícil. Nicole, e aí assim, a gente tem um grupo, né? Eu estava colocando aqui muita coisa no grupo do WhatsApp, do grupo de leitura, e aí eu fiz um outro grupo, né? Um Café com Carol, acho que alguns de vocês estão lá, né? E uma das coisas que eu coloquei ultimamente foi essa questão da comunicação, né? E do autoconhecimento, né? Como é importante os elementos do casal terem consciência do que tem necessidade, né? O que que eu quero fazer? Para poder comunicar ao outro, porque se eu não sei, como é que eu vou falar para o outro? Se eu não sei o que é que eu quero, como é que eu vou dizer, exigir do outro, né? Fica um pouquinho Assim. complicado, né? E Eu aí, acho que eu não estou nesse grupo, não. Queria até me colocar também. eu mando depois o link de novo para vocês no grupo. Ah, E aí, quem quiser entrar, não entrou ainda, né? E aí, todo dia a gente está compartilhando algum conteúdo interessante sobre relacionamento, né? Pronto, aí a gente vai para o capítulo 4, gente, na página 85. Ela diz assim, cadê? Eu quero ler no livro. 84, Carol. Ah, tá na 84, né? Então eu botei a página errada. Tá. A maioria de nós cresce e mantém os relacionamentos adotados em nossas famílias de origem. Para muitas de nós, que amamos demais, esses papéis frequentemente significam que negamos nossas próprias necessidades ao tentarmos suprir as necessidades de outros membros da família. E aí a gente está falando, a gente está indo para a origem, né? Talvez tivéssemos sido forçadas pelas circunstâncias a crescer rápido demais, assumindo prematuramente responsabilidades, porque um dos nossos pais estava muito doente física ou emocionalmente para exercer suas funções parentais, né? E aí, quando a gente pega mulheres que têm dificuldades em relacionamentos adoecidos, né? E tem dificuldade de sair desses relacionamentos, ou perceber que esses relacionamentos são relacionamentos abusivos, né? São mulheres que têm... isso aí eu vejo assim... provavelmente tem uma estatística sobre isso, tá, gente? Porque, assim, é tão absurdo o quanto mulheres que são... que têm profissionalmente uma carreira de sucesso apresentam dificuldades nas relações amorosas, né? São tão imaturas emocionalmente, né? Mas são extremamente bem-sucedidas, né? E aí elas são bem-sucedidas, se a gente for lá para o comecinho, elas são muito bem-sucedidas, né? E trabalham loucamente, né? Para justamente não entrar em contato com os sentimentos e com os buracos, né? Com os furos, né? Com as faltas, né? Porque em algum momento na vida, né, na infância, ela precisou tomar para si papéis que não deveriam ser delas. Engole o sentimento para olhar para o sentimento do outro. Então, são pessoas muito empáticas, inclusive ela fala no começo do livro, né? Mulheres que amam demais normalmente são pessoas que trabalham com cuidado, né? São médicas, enfermeiras, né? Psicólogas, professoras, né? Que trabalham de alguma forma com cuidado, né? Então, essa questão de ter que tomar papéis que não eram dela, né? Uma criança não tem que cuidar de um pai ou de uma mãe, né? Um adolescente não tem que cuidar de um pai ou de uma mãe. Quem tem que fazer isso são eles, né? E aí tiveram que engolir os sentimentos, não sabem nem olhar, né? Eu escuto frases do tipo, Carol, eu não sei nem o que eu estou sentindo.
E aí a gente vai para o corpo, né? Mas o que que o teu corpo, né? Onde é que tá? Como é que o teu corpo está reagindo a essa informação, né? Ah, eu sinto que trava aqui, né? Não consegue nem nomear, porque não teve os seus sentimentos nomeados e validados quando eram crianças. Tá certo? Ok. E aí na página... Ah, já página 95, né? Antes da gente ir para a página 95, eu queria ir na página 85, que ela diz o seguinte: nossas próprias necessidades de amor, atenção, proteção e segurança não foram satisfeitas enquanto fingíamos ser mais poderosas e menos receosas, mais adultas e menos carentes do que realmente nos sentimos. E tendo aprendido a negar nossa própria ânsia por cuidados, crescemos procurando mais oportunidades para fazer aquilo em que nos tornamos tão boas. Nos preocuparmos com os desejos e as exigências de outra pessoa, em vez de reconhecermos nosso próprio medo e sofrimento e nossas necessidades não satisfeitas. Fingimos por tanto tempo ser adultas, pedindo tão pouco e fazendo tanto, que agora parece tarde demais para mudar isso. Então, ajudamos e esperamos que nosso medo desapareça e nossa recompensa seja, finalmente, né, o amor. Muito forte, né, essa parte. Eu achei essa parte tão forte, né? Bem esclarecedora, né? E aí, gente, vamos dar uma corridinha aqui. Aí ela fala aqui dos casos, né, da Melanie, né? E aí depois vocês deem uma olhadinha, e aí a gente vai pular lá para a página 95. Que aí, lógico, como a Robin Norwood, ela é psicanalista, ela vai trazer, né, dentro da psicologia existem várias abordagens teóricas, e logicamente na página 95 ela vai trazer a abordagem, a forma como ela teoricamente visualiza isso. Então ela diz o seguinte: o que acontece quando os desejos da primeira infância de se livrar do pai do mesmo sexo e obter o do oposto só para si se realizam? Certo? Que aí ela fala bem de uma visão psicanalítica, né? Há 3 consequências extremamente poderosas e determinantes do caráter que operam inconscientemente. A primeira é a culpa. E aí ela fala da culpa consciente e da culpa inconsciente. E falando sobre o caso da Melanie, tá? O segundo, que ela fala sobre a questão sexual. Como se a mulher, ela nunca tivesse disponível realmente para sentir, para ter tesão, para ter prazer, como se ela não tivesse esse direito. E ela diz o quê? Aqui, ó. Sentimentos inconscientes de desconforto, enfim, é bem psicanalítico, né? De ter o pai desejado, né? Uma mulher jovem que sente desconforto com sentimentos sexuais, né? Então, essa questão sexual, ela vai ser atingida, né, em mulheres que se amam demais, enfim, né, que foram criadas nessas famílias disfuncionais, certo? E, ao mesmo tempo, depois de todas essas características que a gente falou, são mulheres que têm uma crença na sua própria onipotência, né? Aquilo que a gente disse das super-heroínas, né, que são capazes de resolver o problema do mundo inteiro, principalmente do homem, né, com o qual ela se relaciona, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, a questão do desejo sexual. Aí ela continua falando sobre a Melanie. Certo. Alguém quer fazer algum comentário sobre... Capítulo 5. Vamos dançar? Na página 101 ainda, né, antes desse, ela coloca assim: dentre todos os possíveis parceiros que as mulheres que amam demais encontram,
Quais são as pistas que as levam para os homens com quem podem realizar a dança que conhecem tão bem na infância? E como elas reagem ou não quando encontram um homem com um comportamento mais saudável, menos carente, imaturo ou abusivo do que aquele a que estão acostumadas e cuja dança não sincroniza tão bem com a dança delas. Aquela da sensação do tédio, né? Quando encontra uma pessoa que se relaciona bem, né? Eu vejo muitos memes, TikTok, essas coisas, né? Muitos memes que falam sobre isso, né? A mulher olha, né, para o celular do cara e diz, ei, teu celular tá tocando. Aí ele fala, atende aí. Aí ela, hã? A pessoa que acabou de sair de uma relação abusiva, né? Aí ela, como assim? Pode atender. Ah, mandou uma mensagem para o teu WhatsApp. Pois responde aí, dá uma olhada aí. Aí, eu posso abrir o teu WhatsApp? Pode. Aí, ele tá te chamando pro futebol. Diz para ele que eu não posso ir pro futebol porque eu acho que eu tenho uma programação já no sábado. Aí ela, tu tem uma programação no sábado? Tenho, a gente vai sair, não? Aí ela, qual o teu problema? Né? Aí o meme termina. O que você está aprontando? A pessoa está tão acostumada, né, com a relação abusiva que quando o cara permite, né, que ela mexa no celular, não tem nada para esconder, né, não está manipulando nem nada, né, acha aquilo extremamente estranho, né? O que você está aprontando, né? Não sei se vocês já viram esses memes assim, né? Tem uns memes que eu acho tão interessante. Enfim, que eu até, inclusive, dou exemplo tanto em aula como no consultório, né? O povo, às vezes, nunca nem viu o meme e eu fico lá. Enfim. Eu tento, né? Então, na página 102, ela diz isso aqui, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Que aí a Maria Fernanda, não sei se a Maria Fernanda ainda está aqui, que uma das coisas que a Maria Fernanda perguntou bem no começo, né? O importante não é tanto o parceiro escolhido ser igual à mãe ou o pai, mas sim o fato de podermos reproduzir o clima conhecido da infância e usar as mesmas manobras que já praticamos tanto. É isso que, para a maioria de nós, representa o amor. A Robin Norwood, ela não está falando que é o amor, mas para a maioria de nós, aquele clima que existia na infância, a gente tenta replicar, porque é isso que significa amor. Tá certo? Peraí, que sinais? Não, olha só. É isso mesmo? 103. É isso mesmo, é. Mas antes, tá? Antes ela bota aqui, ó. Não há química, no segundo parágrafo da página 102. Vai dar certo. Não há química mais irresistível do que essa misteriosa sensação de familiaridade proporcionada pela união de uma mulher e um homem cujos padrões de comportamento se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Se, além disso, o homem oferece à mulher uma oportunidade de combater e vencer os sentimentos da infância, de dor e impotência, não ser amada e desejada, a atração se torna praticamente irresistível para ela. De fato, quanto maior, olha só, quanto maior a dor na infância, maior o impulso de reencenar e superar essa dor na idade adulta. Então, eu repito, para tentar dar um fim diferente aqui. Ok? Se vocês quiserem falar, que às vezes eu escuto algum barulhinho, vocês ligam aí o microfone e falam, tá? Ainda no finalzinho da página 102, ela diz assim: como mulheres que amam demais, fazemos a mesma coisa. Reencenamos e reexperimentamos relacionamentos infelizes em uma tentativa de torná-los controláveis e dominá-los. Certo? Aí na página 103, ela diz o seguinte. Onde foi que eu comecei? Onde? Ok. Que sinais se acendem entre uma mulher que precisa ser necessária
e um homem em busca de alguém que assuma responsabilidades por ele. Aí pula um pouquinho algumas linhas, lá embaixo tem: lembre-se de que em todas as mulheres que amam demais, há 2 fatores operando. 1, a compatibilidade dos tipos, fechadura e chave dos padrões familiares dela com os dele. Encaixa porque ela está querendo cuidar e ele está querendo ser cuidado, né? Chave e fechadura, né? Precisa existir para poder encaixar, né? Ponto 2, o impulso de recriar e superar os padrões dolorosos do passado. 2 pontos. Precisa achar um homem que precisa ser cuidado, né? E segundo, esse desejo de resolver coisas do passado, replicando e reencenando, né? E reexperimentando até conseguir achar esse amor tão desejado, né? Gente, aí aqui, cadê? Ela vai falando dos casos da Chloe, estudante universitária de 23 anos, filha de um pai violento. Aí ela coloca, né, na página 105, eu tinha essa incrível necessidade de lhe provar que ele era digno de amor. Achava que se apenas o amasse o suficiente, ele mudaria. Graças a Deus superei isso, ou estaria lá de novo. Enfim, alguns casos, né? Mary Jane, né? Fala do casada durante 30 anos com um workaholic, tá? Não é só o vício com álcool, tá? Mas com o vício com vários tipos de vício, tá certo? Lembrando, tá, gente? Não é só com questão do álcool. A Peggy, criada por uma avó hipercrítica e uma mãe que não lhe dava apoio emocional, agora divorciada e com 2 filhas. Leiam esses casos, tá certo, gente? São casos muito interessantes que retratam bem o que a gente está falando na teoria, só que não dá para falar tudo, senão a gente não termina esse livro esse semestre, né? Mas não deixem de ler, tá certo? Porque isso vai ficar mais claro para vocês o que a gente vem falando na parte teórica. Aí a outra, né? A Eleanor, de 65 anos, criada por uma mãe divorciada extremamente obsessiva. O Arlen, de 27 anos, de uma família violenta em que tentavam proteger a mãe e os irmãos. Susana, 26 anos, divorciada de 2 alcoólatras, filha de uma mulher emocionalmente dependente. Cadê? Aí a gente vai chegando na página 122. Aí a Susana é o último caso, né? E aí ela diz na página 122, ela diz o seguinte, segundo parágrafo, né? Quando esses relacionamentos começam, por que é tão difícil rompê-los? Desistir do parceiro que arrasta você para todos os passos dessa dança destrutiva, que ela fala da dança, né? Vamos dançar? É o nome do capítulo, né? O princípio básico é que quanto mais difícil é terminar um relacionamento ruim, mais elementos do conflito da infância ele contém. A gente falou, né? Quando você ama demais, é porque está tentando superar os velhos medos, a raiva, a frustração e a dor da infância. E desistir é abrir mão de uma ótima oportunidade de encontrar alívio e corrigir os erros que cometeu. A visão é essa, é uma ótima oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade de corrigir os erros, né, da infância e finalmente me sentir amada, validada, protegida, coisas que eu queria ter sentido lá na infância, né? Tá certo? Por isso que é tão difícil terminar. E isso é muito inconsciente, por isso que a terapia é muito inconsciente, né? Por isso que a terapia ela é um excelente, né, instrumento para mulheres que estão em sofrimento, numa relação abusiva. E uma terapia, de preferência, com um terapeuta que tenha um olhar mais sensível para esses casos, porque o que acontece? Se o terapeuta, numa situação como essa, se apressa para que a pessoa perceba a relação abusiva, a pessoa some. Que é como se o terapeuta estivesse tentando puxar o barquinho dela, que ela está tentando aí navegar
e resolver aquele problema da infância. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado enquanto terapeutas, né? Eu sei que nem todo mundo aqui é terapeuta, mas enquanto terapeutas e enquanto amigas também. Se a gente já chega julgando, dizendo, ai, amiga, esse cara é um abusador, né? A amiga vai sumir, ó, rapidinho. Tem até um vídeo que fala sobre isso, que eu digo o seguinte, fiquem do lado, se coloquem disponíveis, não julguem, né? Porque o buraco é muito mais embaixo, né? Do que sustenta essa relação, tá? Eu tenho uma cliente que ela tem 25 anos de idade, né? Ela falou que ela ficou com muita raiva da amiga, porque ela avisou para mim que o relacionamento que ela vivia não era saudável, né? E a amiga insistiu no relacionamento e chegou a casar e não convidar ela para poder ir para o casamento. E ela ficou com uma raiva ainda da amiga, né? E aí, quando a amiga, eu cheguei a falar para ela, olha, não deu certo, passei por isso, ela pegou e falou, te avisei. Então, realmente é difícil, né? Para uma pessoa conseguir ter empatia quando ela chega e fala, né? Então, é importante realmente a gente trabalhar isso como terapeuta. Isso, ter essa paciência, né? Para aceitar aí, né? O que a pessoa está precisando naquele momento, que para ela não pode não fazer esse sentido que tem para a gente, que estuda sobre isso, enfim, né? Mas a gente pode perder uma grande oportunidade, né? Peraí, calma. E a gente está terminando aqui o capítulo... Isso, o capítulo 5, que é essa proposta, vai dar para eu ler uma partezinha para vocês do meu livro, que eu falo sobre isso. No chat, preciso ir. Beijo, beijo, Fabi. Fabi já foi. Então, cadê? Rarará. É isso, Certo. Cadê meu livro? Tá aqui. Gente, eu tive o prazer de acompanhar uma mulher que vivia uma relação abusiva, que acreditava que não se tratava de uma relação abusiva, né? Isso eu chequei perguntando para ela o que ela achava e tal. E aos pouquinhos ela foi conseguindo se desfazer da relação, né? E foi lindo. Foi lindo, lindo. Ó, gente, eu abri o livro na página. Jesus! Foi muito lindo. Carla, é a página 90. Luna e o Reino do Faz de Conta. Certo? No meu livrinho, gente. É assim, ó, bem rapidinho, tá? É curtinho. É um caso que eu transformei em conto de fada, né? Luna e o Reino do Faz de Conta. Era uma vez uma linda princesa chamada Luna, que acreditava que havia encontrado seu príncipe. Ela nasceu numa cidadezinha pequena, com poucos recursos, e seu príncipe a levou para morar na capital, no lindo castelo. Apesar das poucas oportunidades, Luna fez faculdade e conseguiu passar em um concurso público, para ganhar pouquinho, mas bem melhor do que muitos da pequena cidade. Pois bem, Luna amava muito seu príncipe. Amava tanto que tentava achar normal alguns comportamentos seus, como a poligamia. Ele tinha várias mulheres espalhadas pelo reino, mas só Luna era sua verdadeira princesa, e esse status a alimentava. Pelo menos era isso que seu príncipe alegava. Luna acreditava também que sem ela, seu príncipe nunca seria ninguém, né? Ou alguém. Pois era ela quem organizava toda a sua vida. Ele tinha uma grande fortuna, mas não sabia fazê-la render. Então Luna dava suporte para seu príncipe, que sempre ressaltava sua importância na vida dele. E como ele jamais conseguiria viver sem ela. Chamada manipulação, como diz. Luna passou a ter raiva das outras mulheres e responsabilizá-las por tudo aquilo que vinha acontecendo, mas não responsabilizava seu lindo, manipulador, belo e apaixonado príncipe.
estava aí organizada uma codependência perfeita. Seu príncipe, mesmo tendo outras mulheres, não podia imaginar a Luna com outros homens. Só de imaginar, ficava agressivo, ciumento, violento. E Luna pensava, ai, como ele me ama, tanto que não consegue nem se controlar, vou tentar evitar provocá-lo. E seu príncipe começou a ficar ríspido por outros e outros e outros motivos. Era violência por puro fetiche sexual, chicotadas na hora da relação sexual. Era dizer que ela era feia porque estava cansado. Era dizer que ela era incapaz de crescer e outras humilhações e agressões, como tapas na cara, simplesmente pelo fato de estar com raiva dela, por algum outro motivo irrisório. Luna não sabia mais o que fazer, então uma amiga recomendou terapia. Luna foi. E começou a se questionar. E o que era normal deixou de ser. O que era aceitável para ela deixou de ser. Porque, na verdade, nunca foi normal. E muito menos aceitável. Apesar de algumas recaídas, Luna começou a tomar as rédeas da própria vida. Luna acreditava que nunca conseguiria ser feliz sem seu príncipe. Inclusive, pensava na sua vida financeira. Após deixá-lo, Luna começou a se organizar melhor. E pouco tempo depois do término, começou a investir seu dinheiro de forma mais coerente. Comprou casa, carro, começou a viajar com mais frequência. Enfim, mesmo sendo pouco, seu dinheiro se multiplicava, pois Luna estava feliz e coerente com o que era dela e com o que ela desejava alcançar. E esse foi seu mais que verdadeiro feliz para sempre. Legal, né? E é por hoje, Muito legal. pessoal. Legal. Ficamos por aqui. Alguém quer fazer algum comentário, falar de algum sentimento? Alguém quer fazer algum, enfim, comentário? Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar podendo aprender bastante, que é uma coisa que eu gosto muito. E estou adorando esse livro. Tanto que eu fico assim, né? Doida para chegar no próximo capítulo, próximo encontro. Legal. Que bom. Aprendendo bastante. Que bom. Vamos fazer uma foto? O pessoal já começou a sair, mas vamos fazer uma fotinha? Eu quero. Quem puder abrir aí a sua câmerazinha. Ai, sim, né? Pegar o livrinho. Boa. É, só... Quem tiver com o livrinho. Eu acho que o meu... Ah, o teu tá no Kindle, Paula? Ana Paula. Uhum. Tô no notebook. Tá bom. Então, vamos lá? Então, posso fazer aqui a foto? Cheese! Pronto, mando para vocês depois, então. Viu, gente? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Eu que Foi agradeço. Obrigada. Até o nosso próximo encontro, né? Até. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.